Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre a reforma trabalhista. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Samira Kik, que é advogada na comarca de São João del Rei. Doutora Samira, nos blocos anteriores, e acredito que nesse bloco aqui nós ainda vamos falar um pouco sobre a questão de jornada de trabalho, tempo à disposição do empregador, que acho que é a área que teve assim, muitas mudanças, sim, apesar de serem pontuais, em pontos específicos, mas que alterou muita coisa. Isso. Não é? Bom, nós falamos aqui das férias e agora vem a outra grande questão que foi muito noticiada até nas redes sociais, muita gente brigou por conta disso, mas eu particularmente tenho uma opinião de que foi uma mudança benéfica, que é a questão se o trabalhador pode pactuar diretamente com o empregador banco de horas e compensação de jornada. Pode. Agora isso é possível, inclusive tem que ser feito um acordo expresso, né? No caso, um acordo entre o empregado e o empregador de forma expressa, de forma escrita. E esse banco de horas, ele tem o prazo de até 6 meses para ser cumprido. Depois desse prazo de 6 meses, ocorre o acordo tácito. O acordo tácito é aquele momento que o empregado ele vai realizando as horas, e com isso o tempo vai passando. Aí, nesse caso, tem que ser reajustado mensalmente. Perfeitamente. Agora, e se esse empregado, porque esse banco de horas compensação de jornada visa justamente o empregador não pagar hora extra, né? Isso. A pessoa faz lá o banco de horas, ou seja, hoje eu trabalhei 2 horas a mais, amanhã eu tenho direito de ficar 2 horas de folga, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas e se houver uma extrapolação dessa questão de banco de horas e compensação de jornada? Por exemplo, eu teria direito a não trabalhar 2 horas no dia seguinte, mas eu acabo trabalhando essas 2 horas quase sempre. Ou seja, eu sempre estou fazendo horas extras habituais. A reforma trabalhista mexeu nisso também, de considerar ou desconsiderar o banco de horas? Como é que ficou essa questão? Então, esse era um tema controverso, existia até uma súmula do TST, a súmula 85, que tratava que a execução de horas extras de forma habitual desconsiderava o banco de horas. Então, o que acontece? Essas horas deveriam ser pagas, o empregado ele acionava a justiça através da reclamação trabalhista e ele teria essas horas reavistas para ele, né, de forma monetária. Agora, com a reforma trabalhista, essa súmula caiu por terra. Não existe mais a desconsideração do banco de horas. Então, se o empregado realizar horas extras de forma habitual, né, todos os dias, essas horas podem ser consideradas ainda para desconto em dias posteriores, né, em jornadas posteriores. Isso, ao meu ver, é uma prática que vai ser bem negativa para o empregado, porque ele não vai mais poder pleitear essas horas a título de horas extras. Ele vai ficar sempre realizando essas horas e vai ficar sempre computando no banco de horas. Ele não vai ter mais essa liberalidade de determinar até que ponto ele vai querer receber como hora extra e até que ponto vai ficar reajustado no banco de horas. Dessa forma, eu acredito que vai ter muito empregador que vai obrigar o empregado a realizar essas horas. Isso já é uma prática, né, rotineira, mas agora com o aval da justiça. Interessante. Bem, a Maria do Carmo do Centro participou aqui conosco, doutora Samira. Muito obrigado, Maria do Carmo, pela sua atenção e pelo carinho. E ela quer saber o seguinte, em relação à questão das férias que podem ser divididas. A reforma trabalhista, ela obriga o empregador a dividir as férias ou o empregado pode continuar, se entrar em acordo com o empregador, tirando os 30 dias como acontece normalmente?
Então, primeiramente, boa noite, senhora Maria do Carmo, é um prazer a sua participação. Com relação ao parcelamento das férias, isso vai ser um acordo entre empregado e empregador. Porém, é como a gente sempre vê acontecendo, né? O empregado é a parte hipossuficiente da relação trabalhista. Eu acredito que, na prática, não vai ter essa liberalidade. Perante a lei, só vai poder ser determinado o parcelamento das férias entre acordo de empregado e empregador. Mas eu acredito que, na prática, não vai ser isso que vai acontecer. Mas aí veremos, né, o decorrer do desenrolar dessa nova legislação, caso. Né? Bom, doutora Samira, uma outra questão também que a reforma trabalhista tratou é a respeito do chamado teletrabalho. Em linhas gerais, o que é esse teletrabalho e o que a reforma trabalhista trouxe de novo nessa seara? Então, o teletrabalho é o que hoje a gente chama de trabalho home office, que é no caso do trabalhador que trabalha com mídias digitais, tecnologias, e que ele tem as condições de realizar as funções dele em sua casa. Nesse caso, agora ele é previsto, né, apesar de que já ocorria essa forma de trabalho, mas agora ela é prevista na CLT, porém tem que haver um contrato determinando essas condições e determinando, inclusive, qual vai ser a remuneração, quais serão os serviços por ele realizados, no caso no ambiente, e também com relação aos equipamentos que o empregador vai ou não destinar, se ele vai usar os equipamentos próprios ou se ele vai usar os equipamentos do empregador. Com relação à jornada de trabalho, pelo empregado não estar indo na empresa, não vai ter um controle, é impossível ter esse controle. Porém, pode ser determinado no contrato que ele tenha que apresentar os rendimentos dele, de forma ou semanal, ou quinzenal, ou mensal. Isso tudo vai ser tratado conforme o contrato firmado entre ele e o empregador. Da mesma forma que depois pode ser alterada essa forma, ele pode deixar de realizar o teletrabalho, né, no caso home office, e voltar a realizar os seus trabalhos na sede do empregador. E aí seria realizado um aditivo contratual. Eu particularmente, em relação ao teletrabalho, eu acredito que a forma mais fácil deles estabelecerem essa questão de tempo à disposição do empregador seria a questão de definição de tarefas. Isso, né? Por exemplo, você tem que me entregar até data tal, tantos produtos que você está fazendo aí em casa. Eu acho que isso ficaria mais fácil, né? Com certeza. E também eu vejo isso como uma forma de motivação do empregado. Por exemplo, para a empregada que tem filhos ou que, a maioria das mulheres, né, além de ter que trabalhar fora, trabalha em casa também, a jornada dupla, né, de trabalho. Então, é muito mais fácil para a pessoa poder exercer suas funções em casa, no conforto, bateu aquela meta de serviço, realizou suas tarefas, ela está trabalhada e não tem obrigação de ficar no recinto, né, do empregador, cumprindo a jornada. É uma forma de motivar o empregado e todo mundo sai ganhando. Muito bem. Agora, doutora Samira, nós já estamos chegando ao finalzinho do programa, porque aqui passa muito rápido. Mas tem uma última questão que eu acho que é de extrema importância a gente abordar aqui. Que é a possibilidade que a reforma trabalhista trouxe de empregado e empregador acordarem o término do contrato de trabalho. Porque a experiência que a gente tem até hoje é o seguinte: quando o empregado está muito insatisfeito na empresa, ele faz de tudo para o empregador mandar ele embora sem justa causa. Do mesmo jeito, quando o empregador está muito insatisfeito com o trabalhador, ele faz de tudo para o trabalhador arrumar uma justa causa para ele poder mandar embora. Isso. Essa mudança foi positiva? Como é que fica a situação do trabalhador diante dessa possibilidade de negociar? O que ele ganha e o que ele perde?
Então, para o trabalhador, ele pode ser feito o acordo de demissão, né? Só que nesse caso, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. E com relação ao aviso prévio, se o aviso prévio for indenizado, ele só vai receber 50% desse valor. A mesma coisa acontece com a multa de 40% dos valores do FGTS. A multa que ele receberia, que seria integral, né, no valor de 40%, se ele fosse demitido, nesse caso ele vai receber só 20%, que é a metade. E com relação ao depósito do FGTS, como ele receberia 100%, nesse caso ele vai receber só 80%. Porém, com relação às outras verbas, 13º, férias vencidas, férias proporcionais, ele vai receber de forma integral. Ou seja, eu acredito que é um prejuízo muito... Eu nem posso falar de prejuízo. Eu acho que isso traz um benefício para as duas partes. Com certeza. Não é? Porque eles podem agora sentar, negociar o término do contrato de trabalho. Nós não podemos nem falar em demissão, nem... Enfim, é o término mesmo do contrato de trabalho. E o empregado recebe pela metade aquilo que ele receberia se fosse demitido sem justa causa. Isso. E pronto, sai todo mundo satisfeito e resolve aquele clima de empregador e empregado em guerra para ver quem vai dar justa causa em quem. E não fica oneroso nem para o empregado, nem para o empregador. Os encargos são divididos. Exatamente. Muito bem. Obrigada. Doutora Samira, nós teríamos aqui ainda uma lista de perguntas para fazer, mas o nosso tempo é curto. E nós chegamos ao final do nosso programa e, como eu sempre faço, eu queria deixar o espaço para a senhora mandar uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e quem tiver dúvidas ou quem quiser esclarecer, né, mais alguns pontos, pode entrar em contato comigo através do telefone 032 99838 0581. Esse número, inclusive, eu atendo também pelo WhatsApp e nas minhas redes sociais, Samira Kick, tanto no Facebook quanto no Instagram. Samira com 2 M's, K-I-C-K-E. Muito bem, numa próxima oportunidade ela volta, viu, gente? Obrigada. Se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10 da manhã e todas as sextas-feiras às 10 da noite. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!